Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é terça-feira, dia 13 de setembro, e o tema do estudo de hoje é Disposição para ouvir. O texto bíblico, que é a base do nosso estudo, está em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 10. Aqui, a Bíblia nos ensina o seguinte: Então, o Senhor veio e ali esteve, e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Você já ouviu aquela voz mansa e delicada do Espírito Santo, mas a ignorou? Consequentemente, tudo deu errado e você pensou mais tarde: por que eu não ouvi aquela voz? O primeiro livro de Samuel descreve a história de um homem e 2 filhos maus que não deram ouvidos ao Senhor. Descreve também a história de um menino, uma criança que o ouviu. Embora houvesse fortes advertências de Deus, aqueles que precisavam mudar seu comportamento não o fizeram. Os filhos de Eli tinham outros interesses em mente além da vontade de Deus. Embora Eli tenha falado com seus filhos depois de ter ouvido o que Deus queria, parece que ele não fez mais nada além disso. Seus filhos, obviamente, não estavam prontos para submeter a vida à vontade divina. E que contraste com o jovem Samuel. O pregador Charles Stanley descreveu como é essencial cultivar a disposição para ouvir a voz de Deus e chamou isso de mudança para o neutro. Ele disse: o Espírito Santo não fala para transmitir informações, e sim para obter uma resposta. E ele sabe quando nossos interesses têm uma fatia tão grande de nossa atenção que é uma perda de tempo sugerir algo em contrário. Quando esse é o caso, ele geralmente fica em silêncio e espera que nos tornemos neutros o suficiente para ouvir e finalmente obedecer. Na prática, isso quer dizer o quê? Temos que renunciar completamente o nosso eu, muitas e muitas vezes nossos próprios interesses, para aí sim conseguirmos ouvir a voz de Deus. A tentação de relativizar a vontade de Deus para se adaptar aos nossos achismos, às nossas opiniões, é muito grande. Ainda mais nos dias de hoje, em que virou um consenso quase que geral que a opinião pessoal de uma pessoa é a verdade absoluta para ela. Isso não é verdade. Todos têm direito à opinião, isso é fato. E a própria Bíblia nos dá essa liberdade. Todos têm o direito de pensar livremente o que quiser. Mas vamos lembrar o que Paulo disse? Nem tudo me convém. Somos portadores do livre-arbítrio. Mas o conselho da Bíblia é que nós, através do livre-arbítrio, façamos a melhor escolha que existe, que é submeter o nosso eu, nossos pensamentos, nossas opiniões, a nossa vida ao Senhor Deus. Isso não anula o livre-arbítrio, pelo contrário, aperfeiçoa o nosso livre-arbítrio. No final, a grande lição por trás de tudo isso é: seremos verdadeiramente felizes quando todo o nosso eu, toda a nossa vontade, for moldada pela vontade de Deus. Essa é a grande obra do Espírito Santo. Essa é a grande obra de Jesus Cristo agora lá no Santuário Celestial. Essa é a grande obra do Pai ao lado de Jesus lá no Santuário Celestial. É por nossa causa. É para promover toda essa mudança de vida em nós. Apenas abra a Bíblia Sagrada e viva tudo o que ela ensina. Esse é o caminho. Andai por ele. E ao finalizar, deixo com você o texto da leitura bíblica de hoje, que está no livro de Daniel, do capítulo 4 ao capítulo 6. Um grande abraço. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe muito, muito mesmo. E com a permissão dele, nós nos encontraremos em nosso próximo estudo. Nos encontramos lá.